Olá, beleza? Esse vídeo que é um capítulo à parte, porque eu acho que no final, na dinâmica do último vídeo, se você não viu o último vídeo, vou deixar um card aqui em cima, que são dicas para você que está embarcando nessa missão aí de querer fazer um sistema próprio de RPG, tá? Incluindo reflexões sobre por que você quer isso, para que você quer isso, se você vê uma necessidade, enfim, né? Dito tudo isso, eu acho que vale a pena só mencionar então a citação que abre aí este vídeo, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, né? Pelo Arthur C. Clarke, que é o autor de dois contos, né? Sentinela e Encounter in Dawn, um negócio assim, Encounter in the Dawn, que esses contos aí deram origem a um filminho né? Chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? De um diretorzinho, né? Que é o Stanley Kubrick, né? Que todo mundo sempre fala dele, pelo menos na faculdade de comunicação, fala muito sobre Laranja Mecânica, né? Direção de arte e tal, enfim. Eu acho que essa frase ela é muito legal porque se ela ficar na sua cabeça, ela resume um dos pontos centrais da dificuldade de você fazer um capítulo de magia e descobre que um capítulo de magia, na verdade, é uma coisa muito grande, está muito longe de ser um simples capítulo. Mas, dito tudo isso, vamos tentar, então, trazer dicas. Novamente, eu não sou oráculo supremo de nada, né? Que tem gente que sabe muito mais do que eu. Pô, pelo amor de Deus, cara, né? Se for juntar, dá pra habitar um país, né? De gente que sabe mais do que eu, né? Dá pra habitar um continente. Fica tranquilo, eu tô aqui tentando trazer um ponto de vista, abrir uma conversa para ajudar quem tá afim de fato de fazer essa parada e, enfim, se der para colaborar, que bom, né? A gente então vai para as dicas. Então, eu acho que a primeira dica pra gente falar desse assunto espinhoso que é magia, eu acho que a gente vai se correlacionar com os tópicos que a gente bateu antes. Então, se você já viu outro vídeo, você vai falar, cara, eu tô vendo que são desdobramentos de reflexões que já estavam lá. Sim, porque magia nada mais é do que um aspecto que vai lidar com tudo que você teve que criar antes. Deu pra entender? Tipo, né, a magia, ela é a alteração do que é, né? A magia é uma coisa que altera as regras do mundo como você conhece. Logo, você vai precisar criar as regras do mundo. Então, a primeira dica nessa sua proposta de mundo, de ambientação, sistema de RPG, né? E aí por sistema de RPG a gente vai falar na proposta que você tem do que faz as pessoas sentarem e quererem jogar isso e curtirem porque é diferente, né? Esse mundo, primeiro, ele precisa de magia? É uma pergunta que você precisa fazer, cara. Sabe? Eu acho que assim... eu sei que hoje talvez fique muito intuitivo vendo jogos digitais, vendo MMOs, de que, cara, não dá pra fazer muita coisa sem ter magia, as pessoas esperam magia. Beleza. Se dentro da sua proposta também faz muito sentido e é esperado que magia exista nesse mundo, tá? Eu tô partindo do pressuposto, é óbvio, que quando a gente tá falando de um sistema e de uma ambientação, cara, a gente pode ir pra qualquer época, a gente pode ir para qualquer gênero, a gente pode falar que você está fazendo um sistema que a ambientação é toda faroeste e aí esse tema de magia é irrelevante. A gente pode estar falando de uma coisa cyberpunk, a gente pode estar falando de uma coisa sci-fi, space, a gente pode estar falando de uma coisa ocultista, que magia já nem é um bagulho muito para os caras jogarem, porque você está numa pegada mais do você não pratica magia, essa é a luta contra. Eu tô falando isso numa lógica padrão de mundo de fantasia medieval, tá bom? Ou sei lá, você tá criando um mundo de magia que é tipo Mage, dias atuais, né? Mago, a Ascensão, Mage, The Ascension, né?
Você está criando um mundo atual e é magia, beleza. E aí faz sentido também, né? Então vamos partir desse pressuposto, né? Então, dentro da sua proposta aí de mundo que usa magia, tá? Eu vou usar medieval como base para a gente poder conversar. Então, esse teu mundo aí, né? Medieval, fantasia, sei lá, é ultra realista, não? É high fantasy, enfim, ele precisa de magia. Reflita sobre se ela vai mais atrapalhar o clima todo do jogo do que ela vai ajudar, tá? Não coloca porque tem que colocar, sabe? Tem coisas na vida que a gente come sem tempero. Sabe? Eu sou um cara que toma café sem açúcar. E aí? Não acho horrível, adoro doce, mas não tomo café com açúcar. Então nem tudo precisa sempre do tempero que se espera, entendeu? E ver se a proposta tá fazendo sentido. Se faz sentido e tem magia, a gente dentro dessa dica tem uma outra coisa, que é: quanto de magia você acha que precisa de fato dentro desse seu universo? E isso pode te ajudar a responder perguntas relacionadas às opções, né? Lembra do que eu falei? As opções, o buffet de rico, até trouxe esse exemplo, né? Da experiência que eu tinha tido com um universo que infelizmente é muito legal, super rico, cara. Espero que um dia esse brother meu acabe, sei lá, juntando essa parada toda e publique. Nem é uma vontade dele, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu sei. Mas é um mundo que magia ali tá lá, mas não deveria estar pros players, entendeu? E se fosse uma coisa acordada desde o começo, ninguém ficaria chateado. Então, assim, dentro desse comparativo, dessa experiência, a gente tem já um exemplo de reflexão. Tipo, se magia existe, né? Quanto que ele precisa existir esse conceito de magia? Quanto que esse conceito de magia tem participação dentro do mundo? E aí tem uma outra reflexão também, né? Dependendo desse tanto, ele vai pegar um estereótipo de jogador, né? Uma classe. Vai pegar um clã. Não, ele vai pegar um pouco todo mundo. Ou, na verdade, cara, eu acho que do jeito que eu tô vendo aqui raciocinando, magia é um bagulho tipo... sei lá, como poderes psiônicos eram antes de sair Dark Sun, né? E antes de sair livros específicos de Dungeons and Dragons sobre psiônico. Tipo, tinha seres que já tinham poderes psiônicos, mas não tava liberado para os jogadores usarem aquilo, entendeu? Aí depois, a gente hoje tá em 2023, né, cara? Hoje em dia, meu Deus do céu, o que eu tô falando parece assim, nonsense, mas foi assim um dia, né? No GURPS tem essa parada, você pode fazer uma ficha de campanha e poderes psiônicos, sim, não. Então, é importante, porque poder psiônico você pode entender como magia, cara, né? Pelo amor de Deus, né? Falando de metagame aí, troca o nome, né? Então, pensa se precisa dentro do seu mundo. E esse se precisa pode ser tanto o critério dos jogadores esperarem que tenha, quanto o critério que eu acho que é mais importante, que vai ajudar a experiência deles. Vai ser uma coisa que vai enriquecer a experiência dos seus jogadores, eles vão curtir. Então pensa se precisa. Se precisa, você já vai começar a analisar quanto precisa, tá bom? Então essa dica é sobre a primeira reflexão que você tem que ter. Tá. A segunda dica está bem relacionada com a primeira, né? Então, essa dica que eu tô chamando de antes de fazer uma lista tipo Dungeons and Dragons, D&D, como é que a magia vai fazer sentido com o clima e o mundo do seu jogo? Porque se às vezes já vi duas situações. Já vi pessoas que tiveram respostas maravilhosas e muito legais sobre como a magia faz sentido dentro do jogo, no metagame, na ficha, no enriquecimento das classes, e não respondeu como essa magia acaba entrando no mundo na hora que você vai jogar, na ambientação do mundo. E também já vi o contrário, tá? De pessoas que escreveram e explicaram pra mim cenários de campanha, porque aí não era nem sistema próprio, acho que é justo falar isso, mas é válido trazer isso, né? Porque você tá criando um sistema e tem uma ambientação, então é legal falar, porque essa experiência de jogar à mesa de alguém que traz uma ambientação diferente, tem magia, acaba ajudando aqui. Então eu já vi também situações
onde a pessoa explica super bem como a magia permeia o mundo, como é que ela mudou a cultura, como é que ela mudou a arquitetura, sabe? Como é que ela mudou o dia a dia, sei lá, tipo, né? Não aconteceu isso, mas tô dando exemplo, sei lá, o cara fala, olha, a magia, a verdadeira magia super poderosa, ela é realmente muito rara, mas magia simples, elas são utilizadas assim como a gente usa telefone celular, então, sei lá, imagina, para pra pensar na loucura que é tipo o mundo do Pokémon, vai, né, que você ia lá jogar no Game Boy, tô falando do Game Boy, e aí, pô, você guarda os Pokémon tudo lá no negócio, cara, sei lá, magia de teleporte, é um bag of holding de Forgotten que ficou popular, é uma tecnologia comum, sabe? Então tem gente que responde muito bem um lado e não responde o outro. O ideal, cara, é que você faça uma reflexão até para poder pensar se vale a pena entrar, o quanto que vale a pena entrar, nesses dois aspectos ao mesmo tempo. Então, como a magia vai enriquecer a experiência dos jogadores e o sistema de jogo, o metagame, obviamente partindo de um pressuposto aqui mais básico de que isso é uma opção legal de jogo, não é uma coisa que tá em todo mundo, e como isso vai participar para enriquecer o teu universo. Caso contrário, a magia fica tipo que nem um penduricalho, tá bom? Aí a gente segue então a partir daí pra dica que eu acho que se for para jogar fora o vídeo inteiro e ficar com uma dica, essa dica ela é a número 3. E a dica é: a criação de magias depende da criação da ciência do seu mundo, né? Tá altamente relacionada com a citação que eu coloquei no começo do vídeo, né, do Arthur C. Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Logo, magia é algo muito avançado que troca regras do que a gente espera. Logo, você tem que definir, adivinha só, quais são as regras fundamentais desse mundo. Então, quando a gente pega uma magia, a gente tem ali na descrição, vamos pegar a descrição de magia, eu não vou pegar do GURPS, tá bom? Vou pegar a descrição de magia que todo mundo tá mais acostumado, com a do Dungeons and Dragons. Então, você tem ali várias coisas que vão te dar a dica de que você precisa definir isso antes de sair fazendo magia. Logo, aqui já fica muito claro de que a melhor maneira de você fazer um capítulo de magia é primeiro fazer todos os outros. Entendeu? Por quê? Você vai ver uma magia, tá lá, requerimentos de ficha da magia, por exemplo, né? Tipo nível, sei lá, materiais, né? Requerimentos, verbal, falar palavras, é somático. Pô, somático e verbal, então tem que explicar como isso funciona no jogo também, né, cara? Tipo, as pessoas podem não conseguir falar, as pessoas podem não conseguir mexer as mãos. Tô falando de coisa tão óbvia, mas assim, que realmente passa reto às vezes, sabe? Materiais, né? Tipo, pô, precisa de um cajado, precisa de um... para fazer luz você precisa de um prisma, de um cristal, sabe? Esse tipo de coisa. Fazer fireball precisa de guano, precisa de caca de morcego, tá ligado? Você começa a entender que a dica do que você vai precisar para fazer um sistema minimamente agradável, que dá um chão para as pessoas pelo menos toparem jogar, na ficha de magia, na descrição de uma magia já tá ali sabe, o do tipo, o pré-requisito para você escrever esse capítulo, que é basicamente fazer as regras do mundo, porque a magia vai deturpar elas. Então, é requerimento de ficha, é requerimento de material no jogo, é tempo de preparo, então você vai ter que entender ritmo de jogo, né? O D&D Quinta, ele dá uma acelerada nisso, eu pessoalmente não gosto, beleza? Mas entendo, né? Viva aí uma pegada para tentar fazer a gente que não tem tempo conseguir jogar algum RPG, ou trazer pessoas que não estão a fim de gastar tanto tempo para jogar, terem uma experiência mais prática, uma abordagem 100% válida, por gosto pessoal, não curto. E aí tempo de preparo entra nisso, né? Porque, você prepara suas magias à noite, você vai memorizar e não sei o que, tal. No quarta edição tinha olho por cenas e tal, enfim. É outra parada, tá vendo? Então você vai ter que entender não só definição de unidade de tempo para tempo de casting, sabe? Uma ação instantânea, 3 rounds, não sei o que vai ter que definir a unidade de tempo do teu jogo, que é a mesma que vai definir todo o resto do jogo. Mas também tem ritmo de jogo, né? O tempo de preparo dá uma dica sobre isso. Área de efeito, né? Alvo, né? Unidades de distância, né?
que vai desde o mais óbvio do, ai meu Deus, GURPS usa hexágono e é por metros, e no D&D é por pés, e aqui no Brasil acho que traduziram como metros mesmo, né? Sei lá, você criou zonas de distância, criou uma regra mais simples, tudo base. Eu não lembro que sistema que era. Era o Shadowrun, eu acho que era. Que tinha uma parada, eu acho que era o Shadowrun. Posso estar errado, se eu tiver errado você, por favor, escreve aí pra mim, porque isso aqui é um bate-papo, cara. Eu tô postando vídeo e acho que pode ser muito legal ver os comentários. Então assim, eu acho que era o Shadowrun que tinha uma parada que ele definia as distâncias de uma maneira mais prática, diferente, tá? Se você jogou Shadowrun, sistema lá, na década de 90, 2000, não sei se ele ainda tá rodando, manda aí pra mim, por favor. Adoraria relembrar isso. Eu acho que era. Então, área de efeito, né, distâncias, é resistível à magia, né, tipo, rola willpower, rola fortitude, né, ou é resistível até... Vamos pegar e pensar que magia, sei lá, as disciplinas de Vampire pode ser resistível e tal. Então você tem dentro do sistema de ficha, dentro do sistema de combate também, a magia é arremessável, você acerta, você erra, né? A magia te dá dica, toda a ficha de magia vai te dar essa dica do que você precisa construir, cara, que é basicamente um pouco de tudo, senão não vai rolar, né? Dano, tipos de energia, né? Então você vai ter que estabelecer verdades sobre formas de energia, né? Sobre elementos, né? Fogo, gelo, eletricidade, sei lá, são forças fundamentais do seu universo, sabe? Você está alterando o tempo, você está alterando a matéria, né? E para eu alterar algo, tem que saber o que é algo. Então, novamente, essa aqui é a dica mais embaçada, mas ela é a real, para as magias fazerem sentido para quem vai jogar com alguma coisa, né? Efeitos na saúde, nas estatísticas, no movimento de inimigos, de aliados. Então, novamente, ó, o que é um personagem que tá bem, um personagem que tá mal, o que é um personagem que tá impaired, sabe? Que tá, sei lá, machucado, um personagem que tem um movimento piorado, sei lá, e aí no teu jogo as pessoas perdem membros, sei lá, o cara dá uma espadada, tipo GURPS, sabe? Tipo, e aí você arranca o braço do cara, mano. Não, é uma coisa mais assim, D&D sem as homebrew, ou sem a visão de outros, né, sistemas que vieram, linguagens através dele, né, para melhorar um pouco mais no realismo. Não, é tipo D&D, você perde ali pontos de dano e tal, não sei o que, sabe? Então, o sistema de combate, ali, a magia vai mexer ali, né? Então você vai ter que definir mecânica de vida e morte, de percepção, né? Tipo, o cara fica cego, a magia deixa os caras cegos, trevas. Tá, não enxergar no jogo, o que significa, o que significa no combate. Tudo isso vai ajudando as pessoas a entenderem o valor das coisas, sabe? Quanto menos... então, você faz essa parada e aí a gente vê o que acontece, relaxa que eu vou dar um jeito. Imediatamente o player tem o reflexo de pensar assim, cara, não tô vindo só pelo metagame, considerando que você tá com players saudáveis, beleza? Tipo, sei lá, tá com players que estão a fim de jogar um meio a meio de tudo, né? Um meio de combate, um meio de roleplay, querem lore e tal, enfim, considerando que você tá nessa pegada, beleza? Ou não, de repente você tá fazendo um sistema que você fala, nossa, o que você acabou de falar não faz sentido nenhum que eu quero fazer, porque eu quero fazer uma parada muito wargame, é um RPG muito mais voltado assim pro... Aí desencana, mas considerando que você tá fazendo uma parada meio a meio, o player, por mais role player que ele seja, ele gosta de saber que tem um chão, que tem alguma coisa, alguma certeza, alguma troca de informação que dá uma noção do que ele tá pelo menos tentando fazer. Então, é isso, essa dica é sobre isso. Você vai ter que criar tudo, deixa a magia por último, tá? Né? Até mesmo porque magias depois não, né? Se forem muito bem escritas e forem legais, elas podem, dentro da regra do jogo, ajudar a ambientação do jogo. Por exemplo, sei lá, magias que têm interações com certos tipos de monstros, né? Templates, sei lá, entendeu? Magia interage com a divindade que os caras acreditam, ou a magia interage com a hora do dia, vai, tipo, né? Não que seja isso, mas sei lá, tipo Dragonlance, sabe? A hora do dia, a lua. Então assim, você vai ter que responder muita coisa pra chegar. Então se for pra ficar com uma dica só no vídeo, é a dica número 3.
criação de magias vai depender da criação da ciência do seu mundo, né? Das verdades do seu mundo. Seguindo adiante, a gente vai para a dica número 4. A número 4 está mais ligada a um aspecto de playtest, né? Então, a dica número 4 é: magia é um aspecto pós-Ryu. Alimente o Ryu. Então você pode usar o teu Ryu ali, que é aquele cara que o personagem base da base, né? E entender o tanto que a magia afeta aquele cara, entendeu? Você consegue ter estudos para avaliar quão forte uma magia é. Sabe? Existe algum porquê de, sei lá, falando de D&D terceira edição novamente, tipo, existe um porquê Fireball é uma magia de terceiro nível. Porque o cara fala, uma magia, né? E o cara vai alcançar aquilo no 5º nível de mago ali. Na moral, se eu pegar um monte de Ryu, um monte de carinha com sei lá, vamos falar assim, com 5 pontos de vida, 6 pontos de vida, um monte de guardinha da cidade, 8 pontos de vida. Eles não são fighters, eles são warriors, né? Eles têm entre 6 e 8 pontos de vida. O cara dá uma Fireball de 5d6 mais 5, cara, ele vai matar todo mundo. Então, tipo, o cara vai e analisa e fala, realmente é um negócio que dentro desse balanço acho que é melhor deixar um pouco mais pra frente. Então, dá pra você playtestar as magias, você tem que ter um ponto referencial. É isso. O Ryu antes era só maneira de testar combate, velocidade, né? Esse carinha com a espadinha. Aí você conseguiu falar, testei tudo, agora eu vou pôr um cara com uma espadinha contra um cara com arco. Agora eu vou ver o ambiente, se esconder, não se esconder, se abaixar, não se abaixar. Ele é o teu referencial, vai atrás dele e fica com ele. Você não vai usar o Ryu no final do dia, entendeu? Os players não vão ser, e até pra você saber que ele não é, que os seus players não são o Josué da esquina, é bom saber quem é o Josué da esquina. Você fala, por isso que vocês são acima da média, entendeu? Mesmo vocês sendo no começo. Ou não. Nesse mundo vocês vão começar, tipo, sabe? Pegada assim, clichê de MMO, assim, né? Você começa sem nada, de tanga, descalço, sua arma são as unhas do pé. Beleza, mas assim, você precisa entender o referencial. Então a magia, ela também, nessa dica, tá falando que ela tá relacionada a esse aspecto do Ryu. Então pós-Ryu, que faz ali as paradas que não são magia e você tá andando o sistema, agora você pode alimentar o Ryu, que é a mesma coisa, encara como uma arma, entendeu? Vai ser mais difícil você playtestar os outros aspectos de magia. Eu vou falar sobre isso, tá? Porque se você fizer um capítulo de magia, que é só magia de combate, talvez os players, né? Sei lá, na minha opinião, aí também não sei até onde isso vai com o estereótipo de magia. Mas, novamente, cara, se você tá fazendo um negócio, não tem perspectiva nenhuma, não tem mesmo, né? De publicar um negócio, de tá fazendo por amor, né? Tá fazendo a despeito de todo mundo falar que você tem problemas muito sérios de estar tentando fazer algo próprio, que ninguém precisa e blá blá blá. Cara, faz o que você quiser, né? Você tá, pelo amor de Deus, o vídeo aqui é sugestivo para te ajudar, tá bom? Mas fica essa dica então do referencial. Dica número 5, né? Ser um mago nesse jogo, ele toma quanto da memória RAM dos jogadores, né? Toma quanto da sua memória RAM ser um mago? Isso aqui tem muito a ver com a confecção de ficha, mas também tem muito a ver com o equilíbrio entre ser único por estar usando magia e ter uma mecânica legal para usar magia versus, ai meu Deus, é muito complicado ser mago, não vou querer, entendeu? Então, novamente, né? Pensa que toda vez que você está explicando a regra de um jogo para alguém, e eu posso te falar isso, sei lá, pela experiência de ter criado um jogo que era tipo super rápido de explicar, e hoje o jogo que eu mais gosto de mexer e tenho o sonho de publicar é um jogo que, demora 35 minutos pra pessoa aprender a jogar, e é pesado e toma um monte de memória RAM. E eu tive que aceitar, não vou voltar atrás nessa, tenho outro jogo, né? Vou voltar a fazer um outro, faço um pouco meio termo, enfim, não é o assunto. Mas tenta pensar o quanto de memória RAM vai tomar do cara que tá aprendendo a jogar o jogo, ele aprender também o módulo de magia, sabe? Como funciona a magia, né? Imagina um cara falando assim, beleza, Ricardinho, legal o seu sistema, cara. Você falou que eu posso ser um guerreiro, eu entendi como é que funciona mais ou menos. Você falou que eu posso ser um cara tipo um ladrão, não sei o que. Eu posso ser um cara tipo
um ranger, né? Um cara da floresta, da natureza, da sobrevivência, né? E você falou que eu posso ser um mago. Cara, tenta ver se a explicação do sistema de magia, do jeito que você precisa para isso fazer funcionar, se ela tá sendo uma coisa mais parecida com... Cara, ser mago é assim, tem as paradas todas, mas em resumo, basicamente é isso que vai acontecer. Você vai ganhar esse recurso, fazer assim, tal. Aí tem sei lá, tô inventando aqui, tem uma listinha. A listinha é rápida, você seleciona aqui por dia, tal, não sei o que, e acabou, é isso, mano. E aí as magias tem que ler uma por uma, mas a hora que usa, o que faz, o que dá de dano, e você tem um item que melhora ela. Se você conseguir explicar dessa maneira é uma coisa. Agora, do outro lado, pode ter então, você vai ser mago? Senta que lá vem história, cara. Meu, não é todo mundo que vai abraçar um treco desse, tá? E eu tô falando isso não agora, que você tá pensando em criar um sistema de magias ou tá começando um capítulo. Não agora. Se bem que se você já tá com esse problema agora, talvez seja uma boa ideia começar a pensar num minigame, né? A magia sendo um minigame que tá, novamente, é um sistema de RPG, então as coisas têm que se conversar. Não pode ser uma coisa, né, isolada à parte. Ela tem as particularidades, mas é um sistema que se relaciona com todo o resto. Você tem que pensar se esse sistema que se relaciona com todo o resto não tá pesado demais. Sabe, como se... Será que magia virou um aerofólio no meu carro que é maior do que o carro? Mais pesado que o carro? O sistema inteiro verga por causa disso? Então, é sobre isso. E aí uma boa maneira é nos playtests você começar a ver o quanto tá tomando da memória RAM desses players, sabe? Do cara falar, putz... próxima vez nem vai ter, porque, nossa, foi muito pentelho jogar com magia, cara. Achei que ia ser legal, tô vendo que o pessoal tá se divertindo muito mais. Sei lá, dando espadada, o outro tá se divertindo muito mais, sei lá, dando ordem pro falcão dele atacar do que eu aqui. Então, essa dica é sobre isso, tá? Pra você ver o peso das regras, da complexidade que você tá trazendo. A dica número 6 e aí eu acho que é uma particularidade, no sentido do que é esperado para um player, que é antes de testar, crie um pacote básico que não é básico. Então, é por isso que, cara, nem a pau Juvenal eu recomendo você sair fazendo o capítulo de magia antes de definir como esse mundo funciona. Então, definiu a necessidade, o tamanho da necessidade, o que a magia vai colaborar para a experiência dos players e para o mundo. Definiu alguns testes iniciais aí, né? Como a magia está interferindo numa situação do Ryu da vida aí, do dummy, né? O 10-10-10. Pô, legal, agora você vai criar um pacote básico para fazer os primeiros playtests. Só que aí o drama é que, cara, você vai ter que criar um pacote que não é do mesmo tamanho de um pacote básico de, sei lá, de equipamentos no começo, quando você está fazendo aqueles playtestzinhos rápidos. Até para os primeiros playtests rápidos das magias, é bom que as pessoas tenham a dinâmica de serem um mago e terem opções, né? A não ser que, sei lá, você esteja criando um mundo onde, sei lá, a magia, na verdade, não existe o conceito de mago. Todo mundo é mago e, na verdade, todo mundo é alguma coisa e mago, e porque o balanço acontece porque você só tem uma magia por dia. Whatever, beleza, mas assim, se a gente tá indo na lógica de mago do que a gente imagina, né, em jogos digitais, o imaginário coletivo do que é um mago, esse cara tem opções, ele tem um arcabouço, né? É até a definição do que é um mago, entre aspas, né, do tipo mago dentro do GURPS Supers, né? O cara, eu acho muito legal, né, quando eles explicam os estereótipos ali, que hoje em dia já tão velhos, mas na época era uma visão bem legal, né, do tanque, né? Então o Colossus é um tanque, né? Um cara que aguenta dano, bate ali, dá dano de perto, é um cara que tem resistência. Do disparador, que é o cara que aponta a mão, aponta alguma coisa e zap. Do gadgeteer, do cara que tem vários trinkets e paranauês, né? Como a gente consegue imaginar, sei lá, que não é uma coisa só, mas enfim, que é um aspecto do Batman, de ter várias paradas. E aí ali dentro tinha explicando o que era o mago, que não necessariamente seria um super-herói tipo o Doutor Estranho, sabe? Ou Dr. Fate, o Doutor Destino, né?
É que o mago, você pode entender aquilo como alguém que tem várias habilidades. E ali já tem uma dica legal também pro game design das suas magias, viu, cara? Eu acho legal. Falava assim, né? O mago é um cara que tem grande variedade de opção para resolver várias situações que são resolvidas pelos outros de maneira mais eficiente. Então, o cara que nos supers, na lógica de supers, é o disparador, ele é muito bom em disparar as paradas de, né? Em zap, né? Ciclope, entendeu? De dar um troço de longe. Ele é especialista naquela parada. O mago, ele não é especialista. Ele tem uma saída para aquilo. É menos forte, ali na lógica do super, menos forte, idealmente, do que o cara que é o disparador, porque ele não faz só isso. Ele também tem saídas para coisas de que usam força bruta, que o tanque tem. Então, né, que é mais ou menos... Eu lembro quando eu era moleque, assim, como me venderam o bardo. Jack of all trades, né? Um cara que faz um pouco de tudo, mas não é incrível em nada. E o pessoal acha isso ruim. Eu acho que, cara, é bem balanceado. Você sempre tem alguma opção, sempre tem um caminho, sempre tem uma resposta, sempre tem uma participação. Uma maneira de se divertir. A magia, eu acho que ela tá dentro disso. Então, cria um pacote básico que não é básico. Você vai ter que entender, então, que o teu esforço vai ser para playtestar mesmo as primeiras magias, elas têm que ter um cardápiozinho pro cara se sentir mago e começar a até mesmo sentir o balanço, né? O balanceamento de, ser um mago. Pá, eu não sou tão animal quanto os caras, assim, pra ataques a longa distância sem parar, mas a minha, sei lá, clichê básico, né? Meu ataque à distância não erra, Magic Missile. Ou meu ataque à distância... É de vez em quando, mas quando sai, meu Deus do céu, é um treco. E o outro cara fica tranquilo de falar, beleza, você faz isso de vez em quando e eu taco flecha sem parar aqui, irmão, né? Então cria um pacote não básico. E aí, vamos dar a dica do que para você visualizar como criar um pacote básico de começo de playtest e poder olhar esses eixos e tentar balancear à medida que o seu capítulo de magia vai engordando, tá? Acho que tem várias maneiras da gente definir isso, óbvio. Eu não vou entrar na lógica, pelo amor de Deus, né, do Mage The Ascension. Pelo amor de Deus, eu não vou entrar nessa, né? Que se eu for entrar, isso é o mais revolucionário, é o que eu acho que foi mais legal na época, sabe? De ter as esferas e você misturar, né? Nossa, entropia com tempo, com vida, a ideia das rotas, é a coisa mais legal que tinha naquilo lá. Vamos pegar e deixar em estereótipos de magia, beleza? Esse é o acordo que eu tô fazendo aqui pra gente poder tentar criar um plano para criar um pacote básico de magia e a partir dali aquele pacote ir crescendo de maneira mais ou menos equilibrada em quantidade de opções. Então a gente teria magias de combate do dia a dia, aquelas magias que são tipo para suprir que o mago não é um cara direto para combate. Aí você escolhe o caminho que você quer tomar, cria algumas magias desse tipo, dá uma analisada, né, se elas estão simplesmente aposentando todo mundo que não é mago, a gente vai falar disso. Magias do tipo empurrão, aquelas magias que dão uma ajudinha, tá? Não é um buff, não é um debuff, também é um tipo de magia, né? Mas é uma magia que dá um tchan, entendeu? É legal ter esse tipo de magia, né? E aí você pode pensar em, já que ela é um efeito fraco, ser um efeito que, embora é um empurrãozinho para alguma coisa, para uma jogada, para uma rolagem, para alguma coisa assim, metagame, ele não é um buff, assim, é uma coisa que acontece, mas ela é legal porque ela não usa só em uma situação, ela é uma coisa que dá pra usar de várias maneiras. Magia tipo empurrão, magias obviamente situacionais, né? Magias especialistas. Acho que aqui, sei lá, um bom exemplo seria magia Featherfall, né? Como é que fala? Não sei como é que o pessoal traduziu, queda de pluma, não sei. Queda lenta, né? Então, uma magia especialista, né? Eu solto essa magia, tô caindo, eu caio devagar e tal, né? Sei lá, uma magia especialista, resistência ao fogo, né? O cara, tipo, cria um escudo que defende só contra fogo, né? Esse é um tipo de magia. Outro tipo de magia para você ir completando o seu álbum. Pensa que você tem capítulos dentro do capítulo. Magias de informação, as magias que colam na prova, sabe? Então, magias que dão uma informação ao mago, ao jogador, que ele não teria normalmente, né? Os famosos Detect, por exemplo, né? Detect Magic, né?
Detect Undead, né? Detect Life. Magias de, sei lá, você inventa na lógica do teu mundo de que, vamos supor assim, que todas as armas têm uma senha arcana. Toda arma mágica tem uma senha arcana nesse mundo. As runas, na verdade, elas são um puzzle e só quando você destrava aquilo que você pode usar uma arma mágica. Neste mundo, todas as armas são que nem a espada do Blade, lembra? Que girava o bagulho e pá, arranca o braço do cara. Então você fala, putz, então magia de informação já cruza aqui com o meu mundo. Sei lá. Magias de buff e debuff, óbvio que tem que ter. E aí, cara, é uma miscelânea de possibilidades, desde o mais óbvio, ululante, que seria melhorar um atributo, ou melhorar uma perícia, a coisas mais divertidas, como, sei lá, criar asas e voa, ou haste lá, o cara, ações múltiplas, entendeu? Magias de buff e debuff também é legal, né? Trevas, por exemplo, o cara ficar cego ali é um debuff, ou você fazer uma magia que todo mundo passa mal, os caras fica passando mal, um debuff, enfim, vai pensando sobre, também é um tipo de magia. É legal porque você começa do mais óbvio e depois vai avançando para coisas mais particulares, e é capaz de, à medida que isso vai avançando, você até descarta as coisas mais clichê para deixar o seu mundo mais próprio, sabe? Magias de combate aqui, não nessas dia a dia que são usadas várias vezes, mas você vai analisando e pensando nas magias tipo Ultimate, sabe? Efeitos assim de combate incríveis, né? Eu acho que dá pra imaginar que é um tipo de magia à parte, que você fala, cara, eu preciso pensar aqui se é possível você colocar isso em níveis mais simples, com um custo maior. A gente vai falar sobre isso, se é e entender que dentro da categorização que você está colocando, por nível, por escola de magia, sei lá, por tradição, por clã, por whatever, por planeta regente, por armadura. Agora eu tô indo pra Cavaleiros do Zodíaco, que eu gosto pra caraca. Enfim. Então, analisar essas magias Ultimate e ver quantas dessas existem, variedades, enfim. E também acho que tem um aspecto interessante que de um tipo de magia que é a metamágica, né? Que é magia sobre magia, ou magia contra magia, né? Indo no ícone do Dispel Magic, né? Indo no Spell Turning, indo de encontro, sei lá, aos talentos metamágicos do D&D terceira, que é um bagulho que eu admito que eu não consegui usar muito em jogo, porque, enfim, eu tinha que fazer os players evoluírem, enfim, é um papo à parte. Então eu acho que de sugestão, claro que tem outras maneiras, deve ter categorias que eu estou esquecendo aqui, mas o mais importante cria esse pacote não básico e tenta pensar, né, nesse pacote já em sabe, tem umas 5 opções aqui de magias de combate dia a dia, umas 5 opções aqui de magias do tipo empurrão, dá uma ajudinha aqui, 5 opções de magias situacionais e putz, isso aqui é ruim, deveria ser uma lista maior porque tem 1000 situações, mas eu vou pensar nas mais prováveis, mais imediatas, para ter aqui umas opções de informação, e aí por aí vai, beleza? Aí a gente vai para a dica número 8, que é o balanceamento do que nasceu para desbalancear o jogo, né? Porque a magia, ela nada mais do que uma parada que é uma trapaça do mundo real. Vamos visualizar dessa maneira? Uma trapaça do mundo real, né? Então, no mundo normal de fantasia, onde, né, em tese as pessoas não são magas, e ser mago é meio tipo, yeah, I'm a wizard, você é meio Jedi, você tá fazendo uma parada que não é o normal. E aí tem um problema, porque fazer o que não é normal só pra você fazer não é legal, mas também tem que entender que não fazer o que não é normal, e aí você, cada vez que solta uma magia, destrói todo mundo, não sei como é que vai ficar, né? E aí, gente, agora que eu expliquei a magia, o que vocês querem jogar? Mago, então precisa ter um balanceamento. Então esse balanceamento da magia, que é algo que nasceu intrinsecamente para desbalancear o jogo, ele pode ser feito de várias maneiras, tá? E aí você vai acabar vendo em sistemas que
tem várias saídas para você balancear o desbalanceado, sabe? Mais ou menos, sei lá, como, por exemplo, sai do mundo do RPG e pensa em card game, né? Uma das equações mais óbvias que existe sobre card games é o tanto de vantagem ou recurso ou dano que algo dá versus o recurso exigido para aquilo, sabe? Então uma carta muito boa, ela tem um coeficiente muito bom entre custo e benefício. Então esse custo e benefício, você traz essa relação para tentar balancear suas magias. Saídas conhecidas, né? Nível de magia, né? Magia nível 1, nível 2, nível 3. Então o player, ele vai alcançando aquilo à medida que ele evolui. Opa! Eu preciso pensar num sistema de evolução, entendeu? Os pré-requisitos de ficha também, pode ser não só nível, mas pode ser, sei lá, você pode criar pré-requisitos de ficha, desde você ter um sistema onde o cara vai comprando escolas, sabe, de magia, e aí algumas escolas que tem as magias mais fortes você organizou dessa maneira, vamos supor. E aí algumas magias mais fortes você já deixou mais pra frente, porque dessa maneira indiretamente o player tem que adquirir várias escolas para conseguir aquela magia, para acessar aquele conjunto, por exemplo. Ou tem um pré-requisito de ficha que é atributo, sei lá, sabe, um bagulho meio louco assim. O número de usos por dia é uma outra maneira, né? Número de usos assim, por dia, por hora, por cena, tem essa parada, né? Por jogo, né? Vou citar o GURPS Supers aqui, tá? Supers tinha essa limitação que era bem legal pra você dar uma balanceada no poder, né? Você balanceava porque você ganhava pontos, enfim, a matemática do GURPS Mas era uma maneira de você balancear e criar, por exemplo, uma Ultimate, né? Com o mesmo ponto de personagem, você tinha um Shinku Hadouken, você tinha lá um você tinha lá um Extinção Estelar, você tinha lá um Execução Aurora, e aquilo ali era por dia, você podia pôr essa limitação, sabe? Uma vez por dia, uma vez por semana. É uma maneira de você poder limitar uma magia e dar uma balanceada nela também. Uso de recurso, óbvio, esse é bem óbvio. Acho que eu quis deixar um pouco mais pra frente pra gente não falar tanto do óbvio, né? Que é uso de mana, recurso. No meu jogo tem um recurso de mana, então o bagulho derrete a mana, não derrete, gasta um pouco, não gasta. Sei lá, cria até mecânicas loucas. A magia, ela gasta mana um tanto e ela vai custar um peso dentro da sua regeneração de mana por tantos dias, cara, né? Sei lá, cria coisas interessantes, legais. Fadiga, no GURPS usa muito isso. Eu usava bastante isso no Supers para limitar os poderes e dar uma balanceada. Enfim, não vem ao caso, né? Tem o recurso próprio também, que nem é mana, né? No meio tem o arete, né? Ou sei lá, vai para outra lógica que nem é de magia, tem pontos de sangue, eu gasto pontos de sangue para fazer um negócio. Você gasta um recurso, né? Munição, componentes também pode ser uma coisa que é de ficha, mas está atrelado também a conseguir aquilo em game, sabe? Não é uma coisa intrínseca do personagem. Uma maneira também conhecida de você balancear as magias e entender, né? Pô, essa magia podia ficar um pouco mais fraca, porque eu acho que é interessante ter ela de opção ali no começo, ou não, eu quero que ela realmente seja muito forte, esteja um pouco mais pra frente, ou ela fica no meio. Alquimia de recursos, né? De metajogo e in-game, então você já mistura uma coisa com a outra, sabe? O custo de recurso de ficha, mais um custo de um recurso físico, mas começa a pensar se você não está inviabilizando demais o negócio também, tá? Se o negócio é complicado, tem que ter uma recompensa, um feeling de realização do player ao fazer isso, então cuidado aí. Mas de repente você pode criar também um câmbio, sabe, uma relação cambial, né? Você pode conseguir você pode fazer essa magia, que nem, sei lá, os scrolls, né? Vamos trocar, você pode conseguir fazer esta magia utilizando um anel das 8 estrelas, né? E aí esse anel das 8 estrelas é um negócio que existe no mundo e tal, um item caro que sai ali e o cara usa aquilo, mas ele pode fazer uma magia forte também sem o treco, mas derretendo um recurso, ou tem um câmbio. E aí esse câmbio eu vou gastar uma carga do anel e 8 pontos de mana, sei lá, representando aí numa média que eu gastei quase mais da metade dos meus pontos de mana para fazer o treco animal.
Pode ser uma maneira você criar uma relação cambial, né? Níveis de precisão e incerteza também é uma maneira de balancear magias. Eu não gosto muito, eu chamo de efeito Presto. Presto como o Presto do Caverna do Dragão, sabe? Do desenho animado Dungeons and Dragons, aqui no Brasil conhecido como Caverna do Dragão, onde o poder do cara é absolutamente assim, baseado em precisão e incerteza, mas na verdade esquece a precisão, é 90% incerteza. Você pode colocar isso pra temperar uma magia ou outra, talvez, sabe? Tem uma coisa assim meio, sei lá, Color Spray, sabe essa magia? Tem uma parada meio aleatória e tal, pode ser, né? Enfim. E progressão também é uma maneira muito utilizada, né, para equilibrar magias. E aí progressão por quê? Porque a magia ela é uma parada, mas as estatísticas dela vão mudando à medida que você é um mago mais forte ou mais especializado, né? Aquela lógica que você vê de o dano é tantos, né? É tanto de dano, mais tanto por nível, ou a partir de tanto nível a magia evolui para tal coisa, entendeu? A duração muda, a área muda, as estatísticas mudam. É uma outra maneira de você também balancear. Você pode... Que é uma maneira que eu acho que, de verdade, pode te ajudar a não ter que escrever tantas magias, sabe? É um trilho aí a pensar, né? Progressão através de níveis, tá bom? E aí vamos para a dica 9? Já deu, né? A 9 seria o balanceamento depois do balanceamento. E aí você vai ter que dar um zoom out, você vai ter que puxar a câmera mais para trás. Você está fazendo esse processo todo de criar magias e testar magias. É importante que você faça um zoom out para entender usuários de magia de um lado versus todo mundo, todas as outras, vamos chamar classes, a todas as outras classes de personagem que não usam magia. Como é que tá essa relação? Para não rolar aquilo que eu te falei, né? Tipo, Star Wars, sistema antigo lá. Eu lembro do Ivan mestrando esse treco. Todo mundo, Jedi, todo mundo quer ser Jedi e o cara tendo que convencer a gente, né, a ser Brash Pilot, a ser mecânico, a ser droid. Analisa isso. Lembra do buffet de rico? Todas as opções têm que ter sabor. Todos os pratos são bons, levar o cara a pensar. Putz, cara, eu joguei a sessão passada de guerreiro, foi da hora, mas eu joguei... Vou jogar agora de Ranger, tá sendo animal e... Caraca, meu, da hora ser mago também. Isso tá aqui dentro também, mas agora na ótica de magia. Ela tá acabando com o mundo. Ela é uma parada meio, sei lá, que nem o filme do Conan, sabe? O segundo filme do Conan. Sou velho, hein, mano? Referências velhas. Se você é jovem, não tem galho. Depois dá uma caçada aí, tá? Conan tem 2 filmes. Aí no segundo filme do Conan... Ele vai e fala, nós vamos lidar com magia. Ele desvia o caminho para ir buscar o brother dele, que também é mago, porque ele pensa assim, não dá para vencer mago sem magia. É o mundo, né, do Conan, cara. Magia é um bagulho embaçado. Então, pensa nisso. Tipo, tô fazendo as magias, esse sistema de magias tá legal, tá? As pessoas entendem, abraçam, mas dá uma olhada se você não se apaixonou demais, para você não se pegar olhando pro teu mundo, pra tua ambientação, pro teu sistema e pensar assim, meu Deus, é muito chato não ser mago agora, porque ser mago é a coisa mais legal do mundo. Eu acho que é legal, se você tá propondo isso, cara, vai e começa a pensar nisso, tá? Tenta balancear as coisas. E nunca se esqueça dessa regra, que é uma regra que eu admito que meu amigo Lucas Pereira, um game designer, sempre fala, é mais fácil cortar do que inventar, André. E eu acho que vale a pena você ficar com essa, tá? É uma dica que eu tenho aprendido a seguir agora, pra tentar fazer jogo aqui em casa, fazer meus jogos, fazer meus mods, coisas assim. Se tiver demais, assim, juro, eu sei que claro que é impossível você não ter um ímpeto, e não é válido você falar, pô, tô tendo que criar umas paradas mais legais pro pessoal que não usa magia. Tudo bem, beleza, mas antes de chegar nisso, porque vai chegar, tenta ver se não dá pra cortar alguma coisa ali, sabe? Leveza é sempre útil. E aí vamos pra última dica, né? Vamos fechar esse vídeo. Então a última dica é tipos de magia, né? No sentido de
magia arcana, magia divina, sei lá, o cara quer inventar um monte de magia. Tem arcana, tem divina, tem ritualística, tem magia, tem tecnomágica, sei lá. Esses tipos todos, cara, faz a reflexão de novo sobre a entrada de magia no teu mundo. Se existe, né? Precisa existir. Precisa. Não, tá bom, precisa, mas é uma mudança real. Elas vão ser opções, assim, muito... vão ser diferentes, mas, assim, no fim do dia o pessoal sente que, novamente, é buffet de rico. Tipo, cara, é bem legal você usar magia divina por causa disso. Aí outro cara fala, eu acho uma porcaria, porque magia arcana, isso. E o cara fala, não, eu acho que é muito mais legal você ter a magia ritualística, demora pra caramba e não sei o que, mas faz assim. Então, reflita, tipos de magia, né? Se elas vão existir, cara, eu acho que isso aí é bem pra frente, tá, mano? Você deveria ter testado primeiro um tipo de magia, ter feito um kit básico, ter visto como funciona, fazer um balanceamento. Tem muita coisa, né? Não é à toa que livros de RPG são escritos por equipes inteiras, né? Mas beleza, vamos ignorar essa, né? A gente não é o mundo ideal, não é o mundo do jeito que dá pra sonhar, não é o mundo dos comentários de Facebook, é o mundo real, e no mundo real só tem você aí querendo fazer essa parada. É o começo, né? Então, tá sozinho nessa, vamos tentar tornar menos pior possível essa experiência, tá? E essa é a última dica, então, pra você pensar os tipos de magia, se existem, se são opções legais ou se são só encheção de linguiça. E eu deixo uma dica extra aqui dentro dessa dica 10, né? O capítulo de magia, se a gente for ver pelo menos a lista de magias, assim, a história da lista de magias de D&D, assim, lá nos seus primórdios, eu acho que dá pra gente considerar também uma coisa bem legal. O capítulo de magia é como se ele fosse, assim, uma árvore, e você corta, né? Quando o cara corta a árvore e vê os anéis da árvore, ele consegue ver a idade. O capítulo de magia, ele também é como, sabe, é como os anéis de uma árvore. Ele vai contar a idade do negócio, porque é uma coisa que vai crescer aos poucos, cara. É uma coisa que você vai alimentar, mas os jogadores, os playtesters, os primeiros players, ou por muito tempo, os jogadores vão ser donos de vários desses anéis aí dessa árvore, dessa história, né? Se a gente vai e pensa assim, em algumas magias denunciam isso claramente, por exemplo, no Dungeons and Dragons, né? A gente tem magias com nomes, né? A gente tem magos sendo citados em magias ali, né? A mais famosa, acho que, sei lá, seria o Bigby, né? O Bigby, que era um mago de um cara que tava jogando, né? Junto ali no grupo ali do Gary Gygax. Nem lembro se o Bigby era dele. Pra ser bem sincero, eu não lembro. Por favor, deixa aí, tá, mano? Eu não vou parar o vídeo pra puxar essa aí na internet. Eu sei que o próprio Gygax tinha um mago, acho que o Bigby, acho que esse para o segundo mago dele, tô chutando aqui, mas tinham brothers também, tinha Tasha, tinha Otiluk, né, tinha Mordekainen, que eu acho que aí esse aqui eu acho que é o primeiro mago dele. Enfim, o que eu quero deixar claro aqui é a própria experiência dos jogadores. Se você no playtest abrir isso, né, os caras irem criando magias, você vai ser mais da hora ainda, sabe, a coisa surgir com seus inputs, com seus aprendizados, mas também com o input dos jogadores, tá? Isso não é uma novidade, tá? Eu acho que... eu tenho um maior carinho, eu acho muito legal essa parada das magias até hoje guardarem o seu nome, sabe? Melf's Acid Arrow. Existia um cara chamado Melf, né? Aliás, ele até foi colocado como, se não me engano, ele era um bonequinho de uma coleção de bonequinhos de Dungeons and Dragons que eu nunca vi na vida. Eu só fui descobrir na internet que isso foi comercializado, sei lá em que ano, 70 e pouco, 80 e pouco. E aí eu vi, nossa, Melf é o cara, é um fighter mage, então, né, de acordo com o bonequinho, que é o dono então da magia Melf's Acid Arrow, a flecha ácida de Melf. Então, guarda essa também, tá? É uma dica legal, deixa os players também trazerem sugestões, testarem e tal. Vai ser legal pra eles também, tá dando um aspecto de... o cara tá colaborando ali em algum nível, tem uma marquinha de autoria, sei lá, não autoria do sistema, mas tem uma coisa que homenageia o cara pro resto da vida, né? O cara, sei lá, mesmo que o sistema nunca saia, né? Mas é interessante, tá? Dito tudo isso, gente, deixa comentário,
eu li os comentários, eu respondo os comentários. Essa é a vantagem de ter um canal nano, né? Um canal microscópico, né? Poder conversar quase, né, um por um aí. Deixa um comentário, passa esse vídeo novamente para alguém que tá fazendo um capítulo de magia ou tá perdido nessa parada. Pode também fazer comentários se não curtiu ou recomendações para melhorar aí os vídeos. E se você tá chegando aqui e nunca passou nesse canal, considera se inscrever no canal, tá bom? Aqui eu vou sempre falar das coisas que eu gosto, cara, tá? Que é RPG, card game, fazer jogo próprio, que é uma coisa que eu curto. Sei lá, posso me comentar série, tipo, eu acabei de assistir Newsroom, incrível, mas não vem ao caso. Mas pensa em se inscrever, tá? É sobre isso, tá? Esse canal, sobre assuntos que giram aí em torno da vida nerd, mas não entretenimento, tenta trazer assim essa vivência, beleza? É isso, não tem mais nada pra falar. Novamente aí, fica com Deus, tchau.